galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e na videoaula de hoje nós comentaremos aí um tema que faz bastante tempo que eu quero começar a comentar com vocês, fazendo lembrança que eu não parei com a série de vídeos em cima do Hegel, tá? Nós continuaremos, nós daremos continuidade. Fazia algum tempo já que eu não gravava alguns vídeos e por isso eu quero ter uma sessão um tanto constante de produção aqui, porque nesse tempo que eu não gravei vídeo eu não deixei de ler, eu não deixei de preparar as nossas videoaulas. Então hoje, particularmente, eu gostaria de dar início a uma nova série de vídeos onde eu gostaria de comentar esse livrinho aqui, ó. Vou colocar bem pertinho aí de vocês para vocês verem. Ok? É daquela coleção Primeiros Passos, tem o que é cultura, o que é relativismo cultural, o que é psicologia, o que é religião, o que é física, enfim, é uma coleção, né? O que é filosofia, uma coleção de livro, toda como se fosse realmente os primeiros passos de um determinado assunto. Então, esse livretinho aqui, ó, a aula de hoje eu sei que vai ser uma aula interessante, essa série de vídeos, porque faz parte de uma releitura e não somente de uma leitura, né? Às vezes eu comento livros aqui que eu estou lendo a primeira vez, aquele capítulo, aquele autor e tal. Agora, nesse caso especificamente, eu já tinha lido esse texto, então eu estou fazendo uma releitura, o que é bastante interessante e acaba dando maior proveito para a aula, né? Vamos lá então. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação na Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina, em Teologia. Gostaria então de começar dizendo que esse livro foi publicado, então, ao menos a edição que eu tenho em mãos, em 1984, e o livro foi escrito por um autor chamado Fábio Antônio Hermann, ok? Vamos direto ao livro. No primeiro capítulo, o autor ele tenta traçar para a gente o que seria ou o que é o momento da psicanálise. Ele até cita isso como subtítulo do seu livro, né? O que é psicanálise. E o primeiro é o momento da psicanálise. O que ele quer dizer com o momento da psicanálise? Ele está querendo dizer para nós que existe um determinado momento onde surge, onde nasce a psicanálise, ok? Então basicamente ele tenta traçar para nós quais são as realidades sociais, as realidades epistemológicas, as realidades daquele mundo que faz com que surja então um ramo do conhecimento humano chamado de psicanálise, ok? O autor começa apresentando para a gente a realidade de que o ser humano ao nascer, ele é talvez o animal mais indefeso, ele é o animal menos preparado para nascer, né? É por isso que necessariamente o ser humano ele só pode sobreviver se ele tiver em grupo. A nossa necessidade, a necessidade da existência pressupõe coletividade, certo? O ser humano ele só poderia ter chegado onde ele chegou, eu só poderia estar aqui hoje se eu partisse do princípio de que há uma coletividade. Há o cuidado da mãe, há a proteção do pai, há a alimentação, há a provisão, há uma série de fatores que são fatores coletivos, que são fatores sociais, que são fatores de grupo, que são os imperativos para que a existência humana aconteça. Isso significa, portanto, que eu só estou aqui, você só está aí, a humanidade ela só está onde está hoje porque ela viveu em grupo, ok? Nós poderíamos tirar então duas questões daí que eu gostaria de trabalhar ou ao menos comentar com o autor, conversar, dialogar com o autor. A primeira coisa é que ele está trazendo, obviamente, um conhecimento que a gente já tem desde Aristóteles, correto? Porque
em Aristóteles ele diz: o homem é zoon politikon. Isso significa: o homem nasceu para viver em comunidade. O homem nasceu para viver na cidade. O homem nasceu para viver em grupo. O homem ele não é um animal dado a sua única expressão de individualidade, até porque lá em Aristóteles, que é quem eu estou comentando, não existe o conceito de indivíduo, que é um conceito moderno, então ainda um tanto recente. Então ele está querendo dizer, olha só, o homem ele não poderia viver se não fosse o grupo, se não fosse a coletividade. Dialogando com Aristóteles, né, eu estou trazendo esse diálogo, mas eu gostaria de trazer também o diálogo com o Celso, que é um professor de antropologia da UEL. Depois vocês podem buscar lá na seção de docentes do curso de Ciências Sociais da UEL, vai estar lá o nome do Celso. Eu não lembro o sobrenome dele agora. Mas o Celso foi um professor meu no primeiro ano de Ciências Sociais, que eu fiz também na UEL durante 2 anos, depois eu acabei trancando o curso. Mas no primeiro ano eu tive então introdução à antropologia. E o Celso era quem dava aula para mim. E o Celso disse algo bastante interessante, né? O Celso ele é um doutor formado pela USP. E ele falava algo muito interessante em suas aulas. Ele dizia: a impressão que nós temos é que o ser humano nasce inacabado. A impressão que nós temos é que o ser humano ele nasce precocemente. Olha que interessante. Ele vai dizer, olha, a moleira, por exemplo, ela demora uma série de tempo para se desenvolver após essa criança sair. Né? Os outros animais, eles nascem, parece que eles já vão para a vida com mais facilidade para a existência, vai caçar a sua comida, vai se proteger. O ser humano, ele é um animal que aparentemente nasce despreparado, indefeso, fragilizado, né? Ele nasce de alguma forma totalmente indefeso, né? Ele nasce de alguma forma sem aptidão natural, né? Ele é de alguma forma criado, ele precisa de ser acabado com o tempo. E a impressão que nós temos é que ele se acaba, né? Ele se resolve, ele se completa, entre aspas, né? Seria uma frase bastante errônea dialogar com a psicanálise e falar de completude, mas a ideia seria basicamente que ele vai terminar de ser formado e estar pronto para a vida e tal, posterior ao nascimento, né? Porque ele nasce precocemente. Então essa seria a primeira prerrogativa que o autor traz para nós e que é de suma importância para a reflexão desse livro. O primeiro momento do livro, então, é a tentativa de criar um caminho para chegar no momento que surge a psicanálise. E qual é, então, a tentativa de resposta que essa psicanálise tenta dar? Qual é o tipo de pergunta, de situação que ela tenta responder? Em palavras mais essencialistas, né, poderíamos dizer que o autor ele está tentando, num primeiro momento, responder qual é o lugar da psicanálise no mundo. Qual é o lugar da psicanálise no momento do seu surgimento. O autor também ressalta o fato de que o ser humano é um ser desejante. Gravem isso. Então nós acabamos de dizer uma determinada coisa, que é o ser humano ele nasce indefeso, fragilizado e, de acordo com o meu professor, um tanto inacabado. Ele nasce precocemente. Nós temos então uma segunda afirmação pontual nessa primeira introdução do livro, que é a afirmação de que o ser humano é um ser que deseja. O ser humano é um ser desejante. Então olha só o que ele vai dizer. Nesse sentido, eu poderia então fazer um outro diálogo com o que esse autor está dizendo para nós. Ele está dizendo que o ser humano é um ser desejante. Há uma outra professora também que deu aula de filosofia enquanto eu fiz o curso de Ciências Sociais na UEL, chamada Andréa. Ela disse o seguinte uma vez, dando aula sobre Thomas Hobbes, ela disse que Thomas Hobbes ele
adianta de alguma forma aquilo que Freud depois vai apresentar de uma maneira mais rebuscada, de uma maneira mais lapidada. E uma das coisas que ela disse, e ela disse em sala de aula que o Thomas Hobbes adiantou para o Freud, né, o que o Freud pode ter bebido em Thomas Hobbes, é o fato do ser humano ser um ser desejante. Por quê? Porque ele tá apresentando o ser humano como um desejo infinito. Né? No Thomas Hobbes ele vai dizer, olha, a liberdade plena e absoluta, junto com o desejo infinito do ser humano, vai dar problema. Vai dar merda. Por quê? Porque em algum momento o outro vai poder matar o outro e vai desejar matar o outro e vai matar o outro. E aí, a partir do momento que ele matar o outro, ele também se coloca numa situação de insegurança, porque outro que também tem liberdade plena e absoluta para fazer e desejar fazer o que quiser vai poder matar ele também. Então, o ser humano é um ser desejante infinito. O seu desejo, o desejo humano é um desejo infinito e pelo infinito. Aí eu poderia trazer uma outra autora, que é a Judith Viorst, né, que é uma psicanalista que trabalha com a linha da psicanálise freudiana, em um livro clássico dela que chama Perdas Necessárias, né, um livro bastante conhecido. Em um determinado capítulo, ela até cita, né, de volta à maternidade. Esse capítulo fala da relação entre os irmãos, de como que nós, seres humanos, desejamos a plenitude. Desejamos um amor que não seja divisível. Desejamos um amor que seja pleno. Então, a partir desse momento que nós desejamos um amor que seja pleno, e nasce um outro irmão que vai dividir o amor da nossa mãe para conosco, qual é o desejo natural de uma criança que tem um irmão? No fundo, o desejo dela é que ele volte para a maternidade. Porque antes dele chegar aqui, esse amor, ele era de alguma forma, ou ainda tinha esperança de ter um amor pleno, indivisível, correto? Então, duas afirmações centrais. O ser humano é um animal frágil, nasce fragilizado, impotente, né? Precoce. E a outra afirmação, o ser humano é um ser desejante. Então, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, continuando o texto, ele vai dizer que esse desejo, ele pode ser então um desejo alucinatório, e significa que nós podemos nos satisfazer através da imaginação do objeto desejado. Então nós ficamos pensando no objeto e tentando nos satisfazer através desse objeto. Cheguei a um dia especular com um amigo meu sobre a fome, que a fome era um imperativo da vida humana, da existência humana e tal. E nós chegamos à conclusão que sim, com certeza. Mas em um determinado momento ele disse que uma determinada tribo de pessoas sumiu devido aos seus jejuns. Eles jejuavam na busca pela espiritualidade, pelo transcendente, pela alucinação, né, pela imaginação, a ponto de morrerem de fome nessa busca. Né? Então, eu diria que isso, de alguma forma, forçando bastante, esticar esse princípio da alucinação, né, do desejo, o desejo alucinatório, a satisfação alucinatória, né, do desejo. Então, esse desejo, o que ele está dizendo para nós? Ele é tão potente, o fato empírico, real. Você pode olhar para você, para sua mãe, para o seu pai, para o caixa do supermercado, você pode olhar para a pessoa que está no trânsito, para o advogado, para o médico, você pode olhar para o seu bebê, para a sua criança, para a pessoa mais idosa que você conhece. Não há nada que irá escapar do fato de que o homem é um ser desejante, certo? E aí o autor traz a ideia de que esse desejo, ele é tão
potente na vida humana, ele é tão real na vida humana, esse desejo ele é tão imperativo nas nossas existências, a ponto de nós sermos diferentes dos animais, entre aspas, irracionais, correto? Inclusive, esse desejo é o que nos diferencia na hora de matar. Porque ele vai dizer o seguinte, que entre os animais, entre aspas, bastante entre aspas, irracionais, existe uma inibição da agressividade intraespécie. O que isso significa? Significa que em todas as espécies animais existe uma evitação de matar aquele que é da mesma espécie, certo? Então o leão não vai ficar caçando leão para morder e comer leão, né? Então, de alguma forma, ele está dizendo entre os animais irracionais existe uma inibição de agressividade intraespécie. Agora, nós seres humanos, olha só, a potencialidade do desejo faz com que eu e você, algumas vezes, tenhamos até mesmo gosto. Nós gostamos de matar. O ser humano, pela sua potência de ser um ser desejante, em alguns momentos tem prazer, desejo, satisfação em matar, em causar sofrimento, em causar dores, entende? Entende que interessante o que ele está dizendo? Nós, seres humanos, então temos essa diferenciação. Aí ele vai dizer, pela satisfação ser infinita, isso significa, nós desejamos a infinitude. Para nós sermos satisfeitos, nós precisamos do infinito, certo? Pelo nosso desejo ser infinito, a insatisfação ela é logo uma realidade. Pelo nosso desejo ser infinito, a nossa insatisfação ela é tão logo insatisfação, né? Eu diria, a nossa insatisfação ela é tão logo uma realidade. Pense aí nos celulares que nós adquirimos. Em algum momento esse celular se tornou insatisfatório e você teve que trocar. Pense nas roupas que você comprou, na televisão que você trocou, no fogão que você trocou, no sofá que você reformou, ou na casa que você mudou. Enfim, numa série de coisas que a todos os instantes estão demonstrando para nós que nós somos seres evidentemente desejantes. Agora, a questão é a seguinte, nós muitas vezes colocamos a questão no celular. O celular já não cumpre determinada função, o celular já não está suprindo a minha necessidade. Nós colocamos a culpa na casa, nós colocamos a culpa no tamanho da tela da televisão, nós colocamos a culpa em uma série de coisas, entre aspas, culpa. Né? Nós colocamos, porque nós temos dificuldade em aceitar que o grande dilema dessa história não são os objetos que estão externos a nós, porque os objetos que estão externos a nós são criados por nós. O grande dilema da questão da psicanálise, e esse cara ele traz de uma maneira interessantíssima, o grande dilema é trazer essa reflexão para nós, porque existe em nós esse imperativo da satisfação infinita, tendo a necessidade de uma satisfação infinita, a insatisfação ela torna-se logo uma realidade. A questão não está no celular, na casa, na cama, na TV, ou no namorado, na esposa. Nem sempre as questões estão aí, mas as questões estão sobretudo dentro de nós. Né? São questões para serem resolvidas dentro de cada um de nós. Agora, olha que interessante, né? Para terminar essas complicações, e eu encerro essa primeira parte, para terminar essas complicações, o autor ele faz a seguinte afirmação acerca do desejo, e aí o cara estoura com tudo mesmo, porque ele diz assim, nós não desejamos o que queremos, nem tampouco ficamos satisfeitos de encontrar o que desejamos. Na verdade, nós, humanos, não sabemos muito bem o que desejamos.
olha que loucura, nós, repito essa frase, porque ela é importantíssima, nós não desejamos o que queremos. Nem tampouco ficamos satisfeitos de encontrar o que desejamos. Na verdade, nós, humanos, não sabemos muito bem o que queremos. Olha que frase, né? O cara joga um pepino na nossa mão. Calma aí, você está falando que nós somos seres desejantes. Mas nós não sabemos o que nós desejamos. E pior, nós não queremos o que nós desejamos. E pior, nós não temos muita ideia do que nós estamos buscando. Sabe? Talvez, eu fiz aí um diálogo com o autor, talvez eu faria uma breve colocação aqui nesse texto, nesse momento do texto. Eu diria que nós, seres humanos, desejamos o desejo. Nós desejamos desejar. Como uma peculiaridade de nossa espécie, de nossa ontologia, desejar é necessário. Tente pensar em alguém nesse momento sem desejo. Tente pensar que tipo de vida, que tipo de ação essa pessoa então teria. Aliás, será que nós realmente chamaríamos essa pessoa de pessoa, persona? Será que você consegue imaginar um ser humano sem desejo? Eu acho que é impossível, porque o próprio autor vai responder dizendo: desejo é o nome daquilo que faz com que a gente pense, faça e seja. Se desejo é aquilo que faz com que a gente pense, faça e seja, então não existe ser humano sem desejo, porque todos os seres humanos pensam, fazem e são. Galerinha do Pincelada do Saber, então encerramos essa primeira parte da introdução aí, né, o momento da psicanálise. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de divulgar, clicar no joinha, compartilhar, mostra para o seu amigo, posta lá no seu Facebook, no seu Instagram. Enfim, compartilhe aí esse vídeo se você gostou. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!